Muito bem, hoje, como vocês estão vendo na tela, falaremos de Max Weber, baseado na História da Filosofia, volume 6. Então acompanhe comigo, na verdade estou convidando você a esse estudo, a essa leitura estrutural. Não posso dizer exatamente que é uma leitura estrutural, né? Não fiz aqui um comentário parágrafo por parágrafo, que na verdade, geralmente a gente faz leitura estrutural diretamente do autor, né, que é o citado, no caso Max Weber, e não do historiador da filosofia que está como um terceiro citando o autor. Mas isso aqui é um vídeo para o YouTube, obviamente, né? Então a gente tem que fazer uma coisa aí mais resumida. Então estou convidando você a estudar comigo aqui, baseado na História da Filosofia, do Reale, esse autor. Eu acho que é extremamente didático, a gente vai deixar esse resuminho inicial para o final, tá? E a gente vai tratar aqui com uma temática mais especificada, mais detalhada, que é vamos colocar assim, o grosso, né? Que está a foto aqui do Max Weber. E depois também a gente vai falar um pouquinho desse... Tem um info aqui, ó, infográfico bem básico. Já dá uma validada na pedagogia nossa aqui, de apresentação, e depois você tem as palavras do próprio autor, concernente àquilo que foi abordado, claro, na síntese do texto principal, certo? Então vamos começar aqui falando de uma biografia geral aí do autor que a gente vai trabalhar. Ele nasceu em Erfurt, acho que é assim que fala, enfim, na Alemanha, em 21 de abril de 1884. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Eu comprei um tablet agora para fazer esse tipo de anotação. Ele tem um recurso bem interessante para anotar com a caneta, né? E eu precisava de uma coisa bem prática. Espero que seja válido, porque realmente é o que eu estava procurando, praticidade. Bom, o Weber, então, nasceu na Alemanha em 1864. Por meio do pai, que foi deputado do Partido Nacional Liberal, o Weber ele teve a oportunidade de entrar bem cedo em contato com ilustres historiadores, filósofos e juristas da época. Ele estudou história, estudou economia, estudou direito nas universidades de Heidelberg e também em Berlim. Ele laureou-se em Göttingen em 1889 com uma tese de história econômica sobre a história das sociedades comerciais na Idade Média. Em 1892 ele conseguiu a livre docência com a história agrária romana em seu significado para o direito público e privado. Em 1894 ele tornou-se professor de economia política na Universidade de Friburgo e em 1896 ele passou a ensinar em Heidelberg. De 1897 a 1903 sua atividade científica e didática ficou bloqueada por causa de grave doença nervosa. Juntamente com Werner Sombart, tornara-se coeditor da prestigiosa revista, não vou arriscar esse nome, mas está especificado aqui em português também, Arquivo de Ciência Social e de Política Social. Em 1904, ele realizou uma viagem aos Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial, defendeu as razões ideais da guerra alemã e prestou serviço como diretor de um hospital militar. Acompanhou com preocupação angustiada a ruína moral e cultural da Alemanha, jogada pelo imperador e por seus ministros no beco sem saída da pura política de poder. E depois da guerra, ele participou da redação, eu estou falando da Primeira Guerra Mundial, né? Depois da guerra, participou da redação da Constituição da República de Weimar e morreu em Munique, para onde fora chamado. Você vê que isso aqui não é um iPad, né? Ele dá umas engasgadas aqui, mas tudo bem, né? Tá bom pra mim. Tá muito bom, tô muito grato, né, pelo aparelho. Bom, foi chamado a fim de ensinar economia política em 14 de junho de 1920. A obra de Max Weber, complexa e profunda, constitui um momento da compreensão dos fenômenos históricos e sociais e, ao mesmo tempo, da reflexão sobre o método da ciência histórica social. Então, você tem aí as duas frentes da obra de Weber. E os seus trabalhos podem ser classificados, portanto, em 4 grupos: estudos históricos, estudos de sociologia da religião, tratado de sociologia geral, economia e sociedade, e escritos de metodologia da ciência, históricos sociais. Aqui a gente pode citar as várias obras aí, mas enfim, vocês estão verificando aí com clara evidência e assim, destaque a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de 1904 e 1905. Historiador, sociólogo, economista e político, Weber trata dos problemas metodológicos com a consciência das dificuldades que emergem do trabalho efetivo do historiador e do sociólogo, mas principalmente com a competência do historiador, do sociólogo e do economista. Então, o Max Weber tinha muitas facetas intelectuais,
estudou essas disciplinas e combinou em algumas teorias de método historiográfico e também sociológico. A gente vai ver isso exatamente agora. Para Weber, temos uma só ciência. Isso aqui é importante da gente começar e está destacado aqui. Porque é único, na verdade, o critério de cientificidade das diversas ciências. Tanto nas ciências naturais, como nas ciências históricas, vamos colocar aqui histórico-sociais, temos conhecimento científico quando conseguimos produzir explicações causais. Entretanto, não é difícil ver que toda explicação causal é somente uma visão fragmentária e parcial da realidade investigada. Por exemplo, as causas econômicas da Primeira Guerra Mundial. Né? E como, além disso, a realidade é infinita, tanto extensiva como intensivamente, é óbvio que a regressão causal deveria ser ao infinito. Para o conhecimento exaustivo do objeto, os efeitos seriam estabelecidos desde a eternidade, entre aspas, aqui, né? Todavia, nós nos contentamos com certos aspectos do devir. Estudamos fenômenos precisos e não todos os fenômenos. Em suma, realizamos uma seleção. Isso aqui é um Max Weber, um recorte, tá? Eis o critério, até coloquei aqui, de cientificidade quanto a valores de pesquisa e não de juízos subjetivos. Outro detalhe é que fazer seleção não implica de maneira alguma desconsiderar o fato óbvio que a parte não falará sobre o todo e que você não pode fazer reducionismo do todo pela parte selecionada do estudo. Isso Max Weber tem consciência. E ele também tem consciência, caros amigos, que ele não pode conhecer o todo. Então, ter consciência do todo não implica que você deva conhecer o todo para poder falar da parte, senão você nunca falaria da parte, porque afinal de contas, quem conhece o todo? Admitamos o limite dos conhecimentos humanos. É uma coisa básica até a se fazer. Aqui é interessante essa foto, né? Max Weber, em 1864, 1920, foi sociólogo, economista e teórico do método das ciências históricas sociais. E nessa fotografia a gente vê com ele aqui está com chapéu e barba, enquanto discute com o dramaturgo e pacifista comunista Ernest Toller. Muito legal. Bom, continuando aqui. Tanto dos fenômenos a estudar como dos pontos de vista a partir dos quais estudamos, e consequentemente das causas de tais fenômenos. Não pode haver dúvida sobre tudo isso. Mas como se realiza, ou melhor, como funciona essa seleção a qual diz Max Weber em vista de fazer ciência do ponto de vista histórico e sociológico? Com uma expressão tomada de Rickert, Weber responde a essa pergunta dizendo que a seleção se realiza tendo como referência os valores. Os valores, é meio esquisito isso, né? Mas calma que a gente vai entender aqui, o texto é bem claro. E aqui é preciso que nos entendamos com muita clareza. O próprio Halley fala. Antes de mais nada, as referências aos valores não têm nada a ver com o juízo de valor. Claro que isso aqui é para Weber. A questão da epistemologia é uma discussão enorme, né? Mas enfim, é Weber aqui. Ou com a apreciação da natureza ética, também não é isso. O Weber é explícito, dizendo o juízo que glorifica ou condena, que aprova ou desaprova, não tem lugar na ciência, precisamente pela razão de que ele é subjetivo. Isso implica que você não pode falar de coisas do ponto de vista das suas impressões, digamos assim, subjetivas? Claro que não. Isso que ele está dizendo é que, bom, se for para fazer ciência, é sempre do ponto de vista do juízo de fato, certo? Ou seja, uma descrição que você faz. Agora, uma vez feita essa descrição, por exemplo, aqui nos meus vídeos, vocês sabem que eu critico, abordo, elogio, isso faz parte da minha constituição de ser humano. Eu não sou um compêndio científico, eu sou uma pessoa. Então eu critico muitas coisas aqui, não tô nem aí também, né? Foda-se, os caras ficam ofendidos. Eu não tô aqui, meus caros amigos também, deixo claro pra você, ficar agradando os outros, né? Você vê que o meu conteúdo é sempre parte de autores e fontes e que não tem nada a ver com a minha própria pessoa, né? Porque a gente tenta trazer alguma coisa um pouco mais fundamentada aqui, não só a minha própria subjetividade. Mas isso também, eu não vou me esquivar de dar opinião de algumas coisas que acho que são fundamentais, tá bom? Continuando, por outro lado, a referência aos valores em Weber não tem nada a dividir com um sistema objetivo e universal qualquer de valores, né? A gente vai entender isso daqui a pouco. Um sistema em condições de expressar uma hierarquia de valores unívoca, uma coisa meio absoluta, digamos assim, definitiva e válida, subespécie, alternitatis, diltei, já constatara a moderna anarquia de valores, entre aspas, e Weber aceita esse relativismo. Então, a referência aos valores, aí você tem dois aspectos aqui, tá? A referência aos valores, portanto,
não equivale a pronunciar juízo de valor, certo? Nem implica o reconhecimento de valores absolutos. Tá? O que Weber está falando é juízos de fato. Ou se a gente possa dizer que isso replique a constatação dele a respeito de valoração, tá? Que é isso aqui, ó. Questão de referência, tá? Aos valores, bom, enfim. Se refere a juízo de fato. Não é nem questão relativa a juízo de valor e nem a valores absolutos, certo? E ele fala aqui, para sermos breves, devemos dizer que a referência aos valores é um princípio de escolha, e isso, obviamente, tem a ver com o valor, tá? Mas em vista de uma futura objetivação, ou melhor, né? Objetividade em se procurar fazer ciência, e não, e claro, do ponto de vista descritivo, certo? Ele serve para estabelecer quais os problemas e os aspectos dos fenômenos, isto é, o campo de pesquisa no qual, posteriormente, a investigação se realizará de modo cientificamente objetivo, tendo em vista a explicação causal dos fenômenos, certo? Então a realidade ela é ilimitada, aliás, infinita. E o sociólogo não só o sociólogo, o historiador também, só acham interessantes certos fenômenos e aspectos desses fenômenos. Mas é que eu digo, jamais quando você fala a respeito do processo dialético, que tem que lidar efetivamente com a homogeneidade e a simultaneidade dos acontecimentos, implica em que você deva abandonar o processo analítico. Quem é que raio de uma coisa dessa? Tá? Então, o processo analítico é importante. A seleção que se faz é fundamental. Agora, também é necessário que você tenha consciência de que não é o suficiente. E é isso que vai ser demonstrado, pelo que eu estou vendo aqui, na figura de Max Weber. Diferente do que se vê, por exemplo, do ponto de vista até de uma espécie de sociologia que tente resgatar uma sociedade mais justa, como se vê em Marx, de certo modo em Durkheim, e em Max Weber, não. Ele quer simplesmente compreender o que acontece, tá? No ponto de vista historiográfico, histórico, sociológico. A realidade é ilimitada. Aliás, enfim, eu já li essa parte aqui ó, embaixo. E estes são interessantes não por a questão dos aspectos dos fenômenos, são interessantes não por uma qualidade intrínseca deles, mas apenas em referência aos valores do pesquisador. Tá? Segue-se daí que ao historiador cabe exclusivamente a explicação de elementos e aspectos do acontecimento enquadrável. Ele definiu o campo de pesquisa, ele está enquadrando um determinado fato, um acontecimento, tá? De um determinado ponto de vista. Está entendendo? Ou teoria. Então daí é que você tem o valor que ele está se referindo aqui. Esse é o valor que outros autores não reconheceram e ele está reconhecendo. Porque tem muitos pontos de vista diferentes, ora bolas, né? Ele até falou, e os pontos de vista não são dados de uma vez por todas. A variação dos valores condiciona a variação dos pontos de vista. Suscita novos problemas, propõe considerações inéditas e descobre novos aspectos. De certo modo, é assim que as coisas progridem do ponto de vista dessa ciência dita histórica ou sociológica. Diria, claro, lembrando, é Max Weber falando aqui. É o feixe do maior número de pontos de vista, esse conjunto de variados pontos de vista, definidos e comprovados, que nos permite ter a ideia mais exata possível de um problema. Ou seja, ele está admitindo realmente que o fato precisa de uma... Ele é kantiano, né? Vocês sabem que o Max Weber é um tanto kantiano nesse aspecto. Isso aí está muito deflagrado por vários comentaristas, né? Então é claro que ele está partindo do ponto de vista de que o fato não pode se desassociar necessariamente de uma ideia. Né? Aquela questão relativa ao indutivismo ingênuo, de achar que todo o processo teórico é baseado puramente na experiência, quando na verdade a experiência que é feita, o processo empírico que é feito em determinados experimentos, ele é pautado por muitas teorias prévias, né? De certo modo a priorísticas, se considerarmos aquele determinado experimento. Então, consideremos aqui que Max Weber está dizendo que, no que se refere não à ciência natural, tá? Mas às ciências humanas, sociologia e até a questão da historiografia, você tem que admitir um ponto crítico. Né? Como eu falei no vídeo que eu fiz sobre fato, eu mencionei que há necessidade de haver uma reciprocidade, digamos assim, entre fato e ideia. Não colocando ideia no sentido de que é um valor descompromissado com o fato. O que Max Weber vai ser
extremamente crítico, né? E vocês vão ver aqui. Continuando, tudo isso, vamos lá para cá, mais uma vez mostra o absurdo da pretensão de que as ciências da cultura poderiam e deveriam elaborar um sistema fechado de conceitos definidos, absolutos. Isso aí é uma pretensão que Max Weber vai jogar por terra, criticando inclusive autores como Karl Marx. Veremos. A teoria do tipo ideal. A coisa vai ficar mais clara daqui a pouco para vocês. Cabelinho aqui. Na opinião de Weber, com frequência, a linguagem do historiador ou do sociólogo, diferentemente da linguagem das ciências naturais, funciona mais por sugestão do que por exatidão. Sacou essa? E precisamente com o objetivo de dar rigor suficiente a toda uma gama de conceitos utilizados nas investigações histórico-sociais, Max Weber propôs a teoria do tipo ideal. Escreve ele. O tipo ideal obtém-se pela acentuação unilateral de um ou de alguns pontos de vista, pela conexão de certa quantidade de fenômenos difusos e discretos, existentes aqui em maior e lá em menor medida, por vezes até ausentes, correspondentes àqueles pontos de vista unilateralmente evidenciados em um quadro conceitual em si unitário. Ficou meio confuso, mas calma que a gente vai esclarecer. Em sua pureza conceitual, esse quadro nunca poderá ser encontrado empiricamente na realidade. Beleza? Coloque isso na sua cabeça. Ele é uma utopia, e ao trabalho histórico se apresenta a tarefa de verificar em cada caso individual a maior ou menor distância da realidade daquele quadro ideal. Então o quadro ideal serve para quê? Para que você tenha um parâmetro para saber a medida da distância ou da proximidade com o possível, com o quadro real que é o fato em si. Né? Estabelecendo, por exemplo, em que medida o caráter econômico das relações de determinada cidade pode ser qualificado conceitualmente como próprio da economia urbana. Né? Pode-se ver, portanto, que o tipo ideal é instrumento metodológico, ou, se assim se preferir, expediente heurístico ou de pesquisa. Com ele construímos um quadro ideal, a gente pode dizer uma hipótese, né? Um modelo explicativo. Ele até fala aqui, né, por exemplo, um modelo de cristianismo, como era o cristianismo primitivo, de economia urbana, de capitalismo, de igreja, de seita, etc, etc, etc. Para depois, com esse quadro que é ideal, tá, medir ou comparar. Essa é a intenção. Existe uma intenção metodológica aqui, não pretensiosa, no sentido de você fazer uma narrativa do passado e dizer, é isso, pronto, acabou. Né? A dialética da história, né? As coisas são assim e não mudam. É a guerra do senhor e do escravo. Há uma pretensão aí, Weber não está procurando isso. O que ele está querendo é usar uma concepção de que admite um quadro que chamaríamos aqui de tipo ideal em vista de um processo heurístico. Pelo amor de Deus, não confunda heurístico com erístico. Por favor, né? A gente falou muito de discussões erísticas, né? Eu já tive várias discussões erísticas aqui no YouTube, é o que mais tem, né? O pessoal fica muito nervosinho quando falam das coisinhas sagradas deles. E eu não estou falando de religião, eu estou falando de ideologia. Então o pessoal fica muito ofendido, né? Fica decepcionado. Eu estou decepcionado com você. Aí olha como eu estou preocupado com isso. Bom, heurística é uma coisa, tá? Porque heurística está baseado numa instrumentalização para se alcançar o fato. Agora, a heurística é só um compromisso em ganhar uma discussão, né? E se usa retórica e por aí vai. Não vamos entrar nessa seara agora. E aí ele vai falar aqui, ó, você usa o expediente heurístico, certo? Ou de pesquisa, para depois com ele medir ou comparar a realidade efetiva, quer dizer, o expediente heurístico é o tipo ideal, para fazer comparação dele com a realidade efetiva, controlando, né, a aproximação ou desvio em relação ao modelo. Não estou dizendo que Max Weber está completamente certo, mas enfim, ele está colocando o ponto de vista dele aqui. Brevemente, pode-se dizer que, primeiro, a tipicidade ideal não se identifica com a realidade autêntica, não a reflete nem a expressa. Segundo, ao contrário, em sua idealidade, a tipicidade ideal afasta-se da realidade efetiva para afirmar melhor seus vários aspectos. Terceiro, a tipicidade ideal não deve ser confundida com a avaliação ou com o valor. Este filho da dor de nossa disciplina.
É uma especificação da obra do Weber que quem lê entenda. E 4, o tipo ideal, repetindo, pretende ser instrumento metodológico ou instrumento heurístico. Né? Os conceitos ideais típicos são uniformidades limites. Tá? E aí você tem uma síntese mais bem explicativa aqui, onde ele diz da busca que eu coloquei, né, o tipo ideal como instrumento de busca dos fatos, mas mais especificamente no contexto das reflexões metodológicas de Max Weber, a do tipo ideal é uma ideia destinada a funcionar como instrumento, como eu já repeti várias vezes, heurístico, com a finalidade de uma determinação e maior rigorização dos conceitos utilizados nas pesquisas histórico-sociais. Conceitos como seita, capitalismo, ética protestante, cristianismo, cidade comercial, etc, etc, etc. Pois bem, o cientista social, metodologicamente hábil, constrói modelos ideais, típicos, dos fenômenos aos quais estes conceitos estão se referindo, utilizando traços efetivamente existentes de tais fenômenos, acentuando outros também a eles existentes. Então, introduzindo traços talvez inexistentes, tá? Também. Construindo de tal modo um quadro unitário do fenômeno, certo? Um geralzão ali, hipotético. Ele se aproxima do fenômeno histórico concreto para ver como e quando a realidade efetiva se aproxima ou se desvia deste tal modelo ideal típico. Basicamente é isso, tá? Vamos falar agora sobre o peso das diferentes causas na realização dos eventos. A pesquisa histórica é individualizante, isto é, diz respeito a individualidades históricas. A política agrária romana, o direito comercial na Idade Média, o nascimento do capitalismo, as condições dos camponeses na Alemanha Oriental, do Elba, por aí vai. O historiador quer descrever e dar conta dessas individualidades, mas dar conta delas significa explicá-las, basicamente. E para explicá-las, ele necessita de conceitos e de regularidades gerais pertencentes às ciências nomológicas. Confesso para você, não conhecia o termo nomologia, então eu tive que escrever aqui. Então é basicamente o estudo das leis que regem os fenômenos naturais, coisas do tipo. Mas que aqui envolve sociologia, por exemplo. Porque ele vai dizer, entre elas, vistas como instrumentos de explicação histórica, Weber considerou especialmente a sociologia. Em outros termos, para explicar os fatos históricos, precisa-se de leis, que o historiador vai buscar principalmente na sociologia, que descobre conexões e regularidades nos comportamentos humanos. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui, vamos lá. Deve-se notar, porém, que quando o historiador explica um fato, geralmente o faz referindo-se a uma constelação de causas. Mas a seus olhos, nem todas as causas têm igual peso, não é verdade? Quando você faz uma avaliação, você chega a destacar causas mais importantes. Eis, portanto, a questão. Como pode o historiador determinar o peso de uma causa na ocorrência de um acontecimento? Para bem compreender a questão, Max Weber se remete a algumas opiniões do historiador Eduard Mayer, para quem o desencadeamento da Segunda Guerra Púnica foi consequência de uma decisão voluntária de Aníbal, assim como a explosão da Guerra dos 7 Anos ou da Guerra de 1866 foram, respectivamente, consequência de uma decisão de Frederico o Grande e de Bismarck. Mayer também afirmara que a Batalha de Maratona foi de grande importância histórica para a sobrevivência da cultura grega. E, por outro lado, que os fuzilamentos que na noite de março de 1848 deram início à Revolução em Berlim não foram determinantes pelo fato de que, dada a situação na capital prussiana, qualquer incidente teria podido fazer explodir a luta. Opiniões desse tipo, isso aqui são só exemplos, vocês estão entendendo, né? Opiniões desse tipo atribuem a certas causas importância maior que a outras. Está óbvio aqui, nesse exemplo usando aqui Eduard Mayer. E essa desigualdade de significado entre os vários antecedentes do fenômeno pode ser detectada, diz Weber, já que com base nos conhecimentos e nas fontes à disposição, o historiador constrói ou imagina um desenvolvimento possível, excluindo uma causa para determinar seu peso e sua importância no devir efetivo da história. Assim, em relação aos exemplos anteriores, o historiador se propõe, pelo menos implicitamente, a perguntar o que teria acontecido se os persas tivessem vencido os gregos? Ou se Bismarck
não houvesse tomado aquela decisão e não houvesse ocorrido o fuzilamento em Berlim. Da mesma forma que um penalista, né, criminalista, o historiador isola mentalmente uma causa, por exemplo, a vitória de Maratona ou o fuzilamento nas ruas de Berlim, excluindo-a da constelação de antecedentes, para depois se perguntar se sem ela o curso dos acontecimentos teria sido igual ou diferente. É um pensamento investigativo que trabalha com certas ilações para ver a qual dedução seria a mais adequada. Desse modo, constroem-se possibilidades objetivas, veja, possibilidades, que, no final das contas, né, obviamente pelo processo da razoabilidade, da razão humana, você vai poder falar em história não de certeza, mas daquilo que é plausível. Então você, diante de fontes de primeira ordem, você pode falar de plausibilidade histórica, você vai ter um consenso de historiadores sobre determinado assunto. Por exemplo, quando a gente fala de Jesus histórico, nós estamos admitindo a existência de Jesus histórico. Então o que você está falando é, Jesus existiu. Claro que existe uma ala mínima que diz que Jesus é uma figura mítica baseada em Horus e outros deuses pagãos, etc. Mas isso aí é pífio para a maioria dos historiadores que levam a sério a sua função. Né? Por quê? Não porque é uma questão de certeza absoluta, mas de plausibilidade histórica. De fato, admitimos que houve um homem chamado Jesus no primeiro século que tinha grande carisma e que, por conta de sua figura extremamente poderosa, uma nova religião, tida anteriormente como seita judaica, se tornou forte na Palestina e foi disseminada em todo o mundo até alcançar o Império Romano. Desse modo, constroem-se, diz aqui o autor, possibilidades objetivas, isto é, opiniões baseadas no saber à disposição, sobre como as coisas podiam ocorrer, para se compreender melhor como elas ocorreram efetivamente. Prosseguindo no exemplo dado antes, né, se os persas houvessem vencido, então é verossímil, ainda que não necessário, pois Weber não é, claro, né, um determinista, que eles houvessem imposto na Grécia, como fizeram em toda parte onde venceram, uma cultura teocrática religiosa, baseada, diga-se de passagem, na religião de Zoroastro, ou Zaratustra. E também nos mistérios, diz o Reale aqui, e nos oráculos. Esta é uma possibilidade objetiva e não gratuita. É um processo imaginativo, mas que não está separada, né, do fato. O fato, na verdade, assim, a hipótese, a ideia, ela não está de maneira alguma desvinculada do fato. Ela não está dando saltos, ignorando completamente, vamos colocar assim até a explicação mais simples. Mas ela está considerando que, se essa era uma política persa, possivelmente, se os persas tivessem vencido os gregos, né, se Alexandre o Grande tivesse perdido aquela batalha inicial, os persas continuariam sendo um grande império, né, e aí imporiam, né, a sua política. Então é uma possibilidade objetiva, não é gratuita. Para que compreendamos que a vitória, ele dá outro exemplo de Maratona, é causa muito importante para o desenvolvimento posterior da Grécia e da Europa. Já os fuzilamentos diante do Castelo de Berlim, em 1848, pertencem à ordem das causas acidentais, pelo fato de que a Revolução teria explodido de qualquer forma. Agora, a polêmica sobre a não avaliabilidade. Isso aqui é que vai entrar aquela celeuma que eu estou mencionando aí, da substituição da dialética pela erística. Tudo que você vê, geralmente, nessas redes sociais, né, no Facebook, no YouTube, nesses debates em geral, tem muito de erística, né, e não de um processo dialético. E aí o que ele fala aqui é o seguinte: Weber distingue claramente entre conhecer e avaliar, entre juízos de fato e juízos de valor. Tem gente que contesta isso aqui, tá? Reconheçamos. Mas a gente está falando do Weber agora. Entre o que é e o que deve ser. Para ele, a ciência social é não valorativa, no sentido de que procura a verdade, ou seja, procura apurar como ocorreram os fatos e por que ocorreram assim, e não diferentemente. A ciência explica, ela não avalia. A ciência, eu posso falar aqui, ó, tô com um giz na mão, o giz é branco. Perfeito. Mas eu posso falar assim, esse giz é ruim. Mas em que sentido é ruim? Bom, eu estou dando aqui um juízo valorativo sobre ele. Mas se eu falo que ele é branco,
estou fazendo um juízo descritivo. Né? Então a ciência ela está explicando, o giz é branco, ela não está avaliando o giz é ruim. Isso é Weber. Dentro do trabalho dele, tal tomada de posição tem dois significados. Primeiro, epistemológico, obviamente, porque consiste na defesa da liberdade da ciência em relação a avaliações ético-político-religiosas. Ou seja, uma teoria científica não é católica, não é protestante, não é liberal, não é marxista. Tem muita gente que acha que só porque Weber escreveu ética protestante, ele era um protestante. Não tem nada a ver. Né? Ele está implementando uma pesquisa que fez e concluindo que o capitalismo tem vínculos muito profundos, né, com o calvinismo. Mas ele vai explicar por quê. Não é porque ele defende o calvinismo e não é porque ele é protestante. Tá bom? Em segundo lugar, outro significado, que é o ético-pedagógico, consiste na defesa da ciência em relação às deformações demagógicas. E eu tenho que concordar com ele, cara, porque, sinceramente, o que tem de gente fazendo deformações demagógicas em nome da sua narrativa, sem considerar, efetivamente, o processo de livre análise que deve ter aquele que diz faço ciência, ou investigo, ou procuro uma avaliação filosófica, por aí vai. E ele coloca aqui deformação demagógica, na época dele, dos chamados socialistas de cátedra. Um ótimo xingamento, se você quiser usar do ponto de vista agora erístico, né? Você pode chamar muita gente que tem por aí de socialistas de cátedra, apesar que a gente corre o risco de ser chamado isso também. Bom, por quê? Porque eles subordinavam o valor da verdade a valores ético-políticos. Isto é, subordinavam a cátedra a ideais políticos. Ou ideais, enfim, metafísicos, religiosos, e por aí vai. Com base nisso, é oportuno fixar em alguns breves pontos as considerações de Weber sobre a questão de avaliabilidade. Certo? Então vamos lá. Eu até coloquei aqui, escola sem partido, porque veja só que interessante como cai como uma luva para aqueles que defendem a escola sem partido, essas prerrogativas weberianas. Olha que interessante. Primeiro, o professor ele deve ter claro quando faz ciência e, ao contrário, quando faz política. Se você quiser evocar um bom autor aqui para defender sua narrativa a respeito da escola sem partido, Weber é uma boa opção. Embora ele seja criticável também, do ponto de vista principalmente epistemológico, mas aí é uma outra pegada. Mas tem a ver aqui. O professor, enfim, deve ter claro a diferença entre o que é descritivo e o que é uma valoração política que ele tenha. Ele tem que dividir ciência e política, não pode ser a mesma coisa. Tá? Ou ciência e religião também, porque de qualquer forma você faz política em nome da religião ou em nome de um ideal, certo? Segundo, se o professor durante uma aula não pudesse se abster de produzir avaliações, então ele deveria ter a coragem e a probidade de indicar aos alunos aquilo que é puro raciocínio lógico ou explicação empírica e aquilo que se refere a apreços pessoais e convicções subjetivas. Né? Terceiro, o professor não deve aproveitar de sua posição de professor para fazer propaganda de seus valores. Os deveres do professor são dois. De ser cientista, claro, dentro das suas possibilidades, e de ensinar os outros a se tornarem um também. E segundo, de ter coragem de pôr em discussão, e aí está uma coisa que seja até mais flexível do que alguns entendem por escola sem partido, porque ele vai colocar assim, o professor tem que ter coragem de pôr em discussão seus valores. O professor não tem que se abster dos seus valores. Ele é uma pessoa, ele tem valores, eu tenho, você tem, todo mundo tem. Tá? Só que ele tem que ter coragem para pôr em discussão esses valores. Do ponto em que se pode efetivamente contestá-los, discuti-los, etc. E não onde se pode facilmente contrabandeá-los. E em quarto lugar, a ciência é distinta dos valores, mas não está separada deles. Eu achei esse ponto muito interessante, eu até repeti aqui escrevendo, né? A ciência é distinta dos valores, mas não está separada deles. Há uma maior sobriedade do que outros autores, né? No caso aqui do Weber. A ciência é distinta dos valores, mas não está separada deles, não, ora pois. Uma vez fixado o objetivo, a ciência pode nos dar os meios mais apropriados para alcançá-lo, pode prever quais serão as consequências prováveis do empreendimento, pode nos dizer qual é ou será o custo da realização do fim a que nos propomos,
pode nos mostrar que, dada uma situação de fato, certos fins são irrealizáveis ou monumentalmente, ou momentaneamente, né, irrealizáveis. E pode nos dizer também que o fim desejado choca-se com outros valores. A ciência não está aí para defender narrativa nenhuma, né? Em todo caso, a ciência nunca nos dirá o que devemos fazer e como devemos fazer. A ciência tem que apresentar e se quer defender aquelas narrativas que nasceram do seu próprio ventre, digamos assim, né, como o darwinismo e diversas outras teorias que têm o status de teorias, que é maior do que o status de hipótese, mas que podem gerar, ainda assim, anomalias. Tá bom? Em síntese, em suma, a ciência nunca nos dirá o que devemos fazer e como devemos viver. Isso aí a ciência não é o papel dela. Se propusermos essas interrogações à ciência, nunca teremos respostas, porque teremos batido na porta errada. Cada um de nós deve buscar a resposta em si mesmo, né? Seguindo suas inspirações ou suas fraquezas, reconhecendo suas fraquezas. Cada um tem que dar conta de si nesse caso, não ficar procurando respostas sobre valores na ciência, né? O médico pode até nos curar, dá ele o exemplo. Mas enquanto médico, ele não está em condições de estabelecer se vale ou não vale a pena viver. ele não sabe qual é o seu contexto. Então, é claro que qualquer um em sã consciência, partindo desse exemplo propriamente dito, não tentaria aconselhar a pessoa que vale sim a pena viver, se suicidar ou se entregar à doença não é algo bom. Mas isso transcende a função do médico aqui, né, de qualquer forma. Talvez esteja vinculado a um psicólogo, a um psiquiatra, mas mesmo assim, quem vai decidir em última instância vai ser o sujeito. Agora sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo. Tanto em seu grande tratado Economia e Sociedade, principalmente no capítulo Tipos de Comunidade Religiosa, como nos escritos de Sociologia da Religião, Max Weber estudou a importância social das formas religiosas de vida. O ponto de partida da história religiosa da humanidade é um mundo repleto de sagrado. E em nossa época, o ponto de chegada é aquilo que Weber chama de desencanto do mundo. Esse aqui é um conceito bem problemático. A ciência nos faz ver, na realidade externa, unicamente forças cegas, né, que podemos dispor a nosso serviço, mas não pode fazer sobrevir nada dos mitos e da divindade com que o pensamento dos primitivos povoavam o universo. Isso aqui é uma perspectiva bem iluminista, né? Basicamente, se volta ao kantismo, que não abre mão da possível existência de Deus por conta de um certo agnosticismo respeitoso, mas que ao mesmo tempo não implica ateísmo. E aí é dito, nesse mundo desprovido de encantos, as sociedades humanas evoluem para uma organização mais racional e sempre mais burocrática. Segundo o que ele está falando aqui, até por conta do enfraquecimento de valores metafísicos, aumenta-se, portanto, a burocracia. Será que é uma boa troca isso? Acho que não. Não podemos nos deter aqui nos interessantíssimos problemas levantados no grande tratado Economia e Sociedade. Reale fala, entretanto, é obrigatório, pelo menos, assinar ao famoso livro de Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Sempre que alguém fala de Weber, tem que falar dessa obra de 1904. Weber está persuadido de que o capitalismo moderno deve sua força propulsora a quem? A ética calvinista. Né? A concepção calvinista em questão é a que se pode encontrar no texto Confissões de Westminster, de 1647, resumida por Weber nos 5 pontos seguintes. Eu já falei muito sobre calvinismo aqui, tenho críticas, tenho elogios, mas vamos sintetizar conforme o escrito. Primeiro, existe um Deus absoluto e transcendente, que criou o mundo e o governa, mas que o espírito finito dos homens não pode captar. Inevitavelmente, é uma descrição óbvia, né, da divindade, não podemos alcançá-la. É absoluta. O que implica em predestinação, veremos, aqui no segundo aspecto. Esse Deus é onipotente, não é antropomórfico, né? Ele é misterioso. Valida-se aqui uma teologia apofática. Quer dizer, ele, por conta de sua própria revelação, porque ele quis se revelar, é dito no escrito bíblico e admitido por Calvino, predestinou cada um de nós ou a salvação ou a danação eterna, sem que com nossas obras possamos modificar um decreto divino já estabelecido. Isso implica em determinismo teológico. Alguns tentam
até meio que tapar o sol com a peneira, dizer, mas é um determinismo que ainda pode se abrir espaço ao livre-arbítrio. Isso aqui já foi amplamente discutido por mim mesmo nesse canal. Tem vários vídeos falando sobre essa questão. E claro, não é uma questão resolvida, a gente não vai resolver isso, né? Tem muitas opiniões e é uma situação que é posta ali e admitida já por especificação bíblica, né? Quer dizer, não é a razão, não é a filosofia que vai determinar isso. Diria Calvino, são as escrituras, porque são a palavra de Deus. Então a gente não pode modificar um decreto e nem explicar o porquê assim foi feito por Deus. Em terceiro lugar, Deus criou o mundo para sua glória, porque é isso que as escrituras dizem. Em quarto lugar, esteja destinado à salvação ou à danação, o homem tem o dever de trabalhar para a glória de Deus e criar o reino de Deus sobre essa terra. Mas é meio contraditório isso, até coloquei aqui. Dever implica ou pressupõe liberdade, né? Mas se o cara já é predestinado, e aqui há, inevitavelmente, a admissão de fatalismo, tá? Não há o que fazer. Quer dizer que o sujeito é fatalmente predestinado à danação eterna. E ainda assim ele tem o dever de trabalhar para a glória de Deus. Bom, mas se ele deve ir para o inferno, é por conta de um decreto, em primeiro lugar. Mas em segundo lugar, é também por conta de um comportamento deflagrado que não está baseado, obviamente, apenas no pecado que ele comete, porque ninguém é salvo por obras, segundo Calvino, segundo Paulo de Tarso, mas é condenável por conta do pecado da humanidade que está exposto ali, teologicamente, em Adão e Eva, em Adão no caso, certo? Todos são condenáveis e destituídos da glória de Deus, diz o apóstolo Paulo. Só que fica meio contraditória essa coisa de dever fazer alguma coisa, né? Porque é um paradoxo entre a ação humana e a ação divina, que ninguém resolveu ainda, enfim. E não é tentativa também filosófica de Calvino resolver isso. Em quinto lugar, as coisas terrenas, a natureza humana, a carne, pertencem ao mundo do pecado e da morte. A salvação para o homem é tão somente um dom totalmente gratuito, que é a graça divina. A graça de Deus é, portanto, segundo o calvinismo protestante dele, né? Calvinismo protestante é bonito, né? Cristianismo protestante, melhor dizendo. A graça é irresistível. E esses diferentes elementos podem se encontrar dispersos em outras concepções religiosas, né? É inclusive dito que a queda do homem é uma queda total, né? A queda não só da vontade, mas também do intelecto, o que não concordam outros autores, como Tomás de Aquino, por exemplo, que veio, claro, bem antes. Bom, mas continuando, esses diferentes elementos podem se encontrar dispersos em outras concepções religiosas, mas a combinação de tais elementos, dirá Max Weber, é original e única, detalhe, com consequências verdadeiramente grandiosas. Antes de mais nada, encontra aqui sua conclusão grande processo histórico religioso de eliminação do elemento mágico do mundo. Então vamos às características, tá, do calvinismo e por que inconscientemente ou assim não intencionalmente eles acabaram por ser um proto-capitalismo. Eliminação do elemento mágico do mundo, processo que se iniciou com as profecias judaicas e que prosseguiu com o pensamento grego, e que você acha, né, no renascentismo, na Idade Média. Bom, não há comunicação entre o espírito finito e o espírito infinito de Deus, do ponto de vista de Calvino. Há uma dependência total das escrituras. E, em segundo lugar, a ética calvinista, outro aspecto, está ligada a uma concepção antirritualista, que leva a consciência, né, ao reconhecimento de uma ordem natural, que a ciência pode e deve explorar. Por que o homem se preocuparia em explorar o mundo se ele não pudesse conhecer o mundo? Porque se não há Deus, existe um certo elemento caótico que impede-me de conhecer o mundo. Mas se esse mundo é ordenado, e isso implica, e ordem implica ordenação, e ordenação implica ordenador, logo, a ciência tem caminho livre, aberto, e precedente, inclusive teológico, para explorar o mundo. Bom, além disso, há o problema, diz o autor, da predestinação. Os calvinistas viram no sucesso mundano, na própria profissão, o sinal da certeza da salvação, tá? Porque a questão a salvação está em xeque do ponto de vista que nós não sabemos quem Deus decretou. E é claro que ele nos dá uma certeza interior, certo? Isso aí é inclusive uma pregação muito luterana, né? A certeza interior da salvação. Bom, mas isso tem que vir acomodado, diria Tiago,
apesar que Tiago não é bem quisto por alguns protestantes. Tiago, que eu falo, é o autor da Bíblia, tá? É autor do livro, da carta de Tiago. Bom, mas tem que ter frutos, né? E aí ele coloca aqui, em substância, as seitas calvinistas acabaram por encontrar no sucesso temporal, sobretudo no sucesso econômico, a prova da eleição divina, os eleitos. E em outros termos, o indivíduo é impelido a trabalhar para superar a angústia em que é mantido pela incerteza da sua salvação. Já fiz um comentário aqui, já que tal certeza só poderia advir do fruto dado pela perseverança em continuar no caminho calvinista bíblico. Há mais, porém, né, ele vai dizer, a ética protestante ordena ao crente desconfiar dos bens deste mundo e praticar conduta cética. E a essa altura está claro que trabalhar racionalmente em função do lucro e não gastar nesse mesmo lucro, como eu fiz aí com o meu dinheirinho que eu estava trabalhando, eu gastei num tablet, olha que bonito. Bom, mas revesti-lo continuamente constitui comportamento inteiramente necessário ao desenvolvimento do capitalismo. Tá? Existe, portanto, efetivamente um pensamento proto-capitalista no calvinismo. Agora vamos sair um pouquinho desse assunto. Ética Protestante é um livro que reconhecidamente um clássico, e eu aconselho vocês a lerem. Mas vamos falar agora de Weber e Marx, a polêmica entre esses dois autores. No materialismo histórico, Weber rejeita o pressuposto marxista de uma direção determinada de condicionamento, que vai da estrutura para a superestrutura e que tenha o caráter de interpretação geral da história. E, contrariamente à posição marxista do inelutável condicionamento do momento econômico sobre qualquer outro estado pessoal ou social, material ou imaterial, Weber propõe no escrito a objetividade cognoscitiva da ciência social e da política social, uma divisão dos fenômenos sociais com base em sua relação com a economia. Para esse propósito, ele fala-se aqui de três, então, fenômenos. O fenômeno econômico verdadeiro e próprio, fenômeno economicamente importante e o fenômenos condicionados economicamente. Então, como bem se pode ver, Weber procura ampliar e desdogmatizar a posição marxista. Ele parte até do pressuposto de Karl Marx, mas sem dogma e ampliando isso, mostrando que o pressuposto marxista tem um aspecto unilateral e dogmático. E é intencional isso, dirá Weber. Aí o autor, portanto, aceita de bom grado uma explicação em termos econômicos da história. Aceitemos isso. O que ele rejeita é a metafisicação e a dogmatização de tal perspectiva. Aí eu falo, né, pros caras, discutindo com esse pessoal aí, marxismo é metafísico. Aí os caras dão risada, né? E aí, né, você tem autores que atestam isso aos montes, incluindo Max Weber. Bom, a propósito disso, escreve, a concepção materialista da história, do velho sentido, genialmente primitivo, que se apresenta, por exemplo, no Manifesto Comunista, hoje só sobrevive na cabeça de pessoas privadas de competência específica e de diletantes. O cara às vezes dá umas chicotadas aí. Entre essa gente, dirá ele, ainda se pode encontrar de forma extensa o fato de que sua necessidade causal de explicação de um fenômeno histórico não encontra satisfação enquanto não se mostram em jogo, ou não aparecem, né? De algum modo ou em algum lugar, causas econômicas. Todavia, precisamente nesses casos, eles se contentam com hipóteses de malhas mais amplas e formulações mais gerais, enquanto sua necessidade dogmática é satisfeita ao considerar que as forças instintivas econômicas são as forças próprias, as únicas verdadeiras e, em última instância, as forças sempre decisivas. E aí, para concluir, o Weber ele vai colocar aqui, né, esses aspectos. Primeiro, aceita a perspectiva marxista nos limites em que ela, vez outra, é adotada como conjunto de hipóteses. Admitamos a questão ideal, né? A gente falou no começo aqui. É hipotético. Então, um conjunto de hipóteses explicativas a serem comprovadas caso por caso. Né? Vamos detalhar melhor isso daí para ver se é verdade. Porque falar, qualquer um fala, até papagaio, né? Segundo aspecto, rejeita a perspectiva marxista quando se transforma em dogma metafísico e simultaneamente apresenta-se como concepção científica do mundo. Né? O cara, além de vir com essa história de que só porque ele está saindo do campo da contemplação filosófica, indo para a praxis, ele agora tem a verdade plena porque é materialista, mas nem sequer se apercebe que o seu materialismo histórico e dialético
é metafísica, quer dizer, não passa de um embusteiro. Reconheçamos isso, pelo amor de Deus. E ainda diz que isso é ciência? Socialismo científico? Não, meu caro. Né? Max Weber não aceita isso. E em terceiro lugar, não é intenção de Weber, como escreve em A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, a de substituir uma interpretação causal da civilização e da história, abstratamente materialista, por outra espiritualidade, por uma que seja espiritual, que é igualmente abstrata. Ele vai dizer ambas são possíveis, tanto a materialista como a espiritual. Mas lembremos, as duas abstratas, as duas metafísicas. Mas ambas igualmente são de pouca serventia, dirá ele, para a verdade histórica, caso se pretendam não uma preparação, mas uma conclusão da investigação. Porque é engraçado, porque essas narrativas já partem como um pressuposto de conclusão de uma investigação que não foi até o fundo. Entende? E aí Max Weber dirá, é problemático, né? Só que tem mais, né? Agora uma crítica aí até esse ponto de vista metafísico e espiritual, porque ele vai falar sobre o desencantamento do mundo. No escrito, a ciência como profissão, depois de afirmar que ser superados no plano científico é não somente nosso destino, de todos nós, mas também nosso escopo. Max Weber se propõe o problema do significado da ciência. E ele dirá, trata-se do problema do significado de uma atividade que não alcança e jamais poderá alcançar seu fim. Em todo caso, para Weber, o progresso científico é uma fração, sem dúvida, e mais importante, daquele processo de intelectualização ao qual estamos sujeitos há séculos. O significado profundo dessa intelectualização e racionalização progressiva, segundo Weber, está na consciência ou na fé de que basta querer para poder. Em princípio, qualquer coisa pode ser dominada pela razão. Estamos em campo iluminista. Antes de continuar lá, vamos ler essa parte aqui importante. Vou focar bem ela aqui. O desencantamento do mundo é para Max Weber o resultado do processo da intelectualização ao qual estivemos submetidos há tantos séculos. O significado profundo dessa progressiva intelectualização e racionalização consiste, na opinião de Weber, na consciência ou na fé que basta apenas querer para poder, toda coisa em linha de princípio pode ser dominada pela razão. O que significa o desencantamento do mundo. Não é preciso mais recorrer à magia para dominar ou para agradar os espíritos, como faz o selvagem. Só o selvagem faz isso que não, né? Mas tudo bem. Para o qual existem tais poderes. A isso supre a razão e os meios técnicos. A razão e os meios técnicos, portanto, substituiriam aqui a magia. Em um mundo assim, desencantado, a tensão entre a esfera dos valores da ciência e da salvação religiosa é incurável. Eu até coloquei aqui um comentário, uma suposta ferida na modernidade, a divisão fato-valor, a que fala Schaeffer, quando se refere à fé e à razão. Por isso essa divisão fé e razão, que é estranha para pensadores como os escolásticos, ela na modernidade ela é sucinta por conta de variados autores, dentre eles Max Weber. E continuando aqui, já como eu tinha falado antes, né, a questão da razão e da técnica suprimindo o pensamento mágico, e o processo de intelectualização. Todavia, ele dirá, admitido esse desencantamento do mundo, Weber então se pergunta qual será o significado da ciência como vocação. E escreve que a resposta mais simples a essa interpretação surpreendentemente vem de Tolstói, o grande escritor, literato, enfim. A ciência, dirá Tolstói, é absurda, porque não responde à única pergunta importante para nós, quer dizer, o que devemos fazer, como devemos viver, ou eu posso alimentar esse questionamento, o que nós estamos afinal fazendo aqui e para onde nós vamos. Bom, o cientista não está aí para responder essa história aqui, né? E muitos fazem até chacota dessas perguntas, né? Tem que ser muito bocó, muito besta, né, para fazer chacota de coisas que envolvem o seu próprio destino enquanto ser, né? Bom, enfim, aí a gente se depara com inúmeros exageros, desde o exagero religioso até o extremismo ateísta, né, que é uma calamidade em ambas as partes. Bom, além de pressupor a validade das normas da lógica e do método, a ciência também deve pressupor que o resultado do trabalho científico é importante no sentido de ser digno de ser conhecido. Mas é evidente que, por seu turno, esse pressuposto não pode ser demonstrado com os meios da ciência. E mesmo ainda se pode demonstrar se o mundo, por elas, as ciências descrito, é digno de existir, e se tenha um significado, uma teleologia, ou se haja sentido existir nele. Né?
a questão das causas aristotélicas, forma matéria, causa eficiente, causa teleológica. Será que existe mesmo uma causa final nessas coisas? A ciência abriu mão de tentar explicar isso, segundo Max Weber. Aliás, eu estava discutindo esses dias com... Deve ser um moleque de 10 anos, assim, eu não tenho certeza, não posso falar porque eram fakes, né? Mas, de qualquer maneira, ele estava dizendo para mim o seguinte, que eu não posso ir contra um argumento do tipo que foi exposto por ele usando ad hominem, porque ele simplesmente estava argumentando ali que o planeta Terra precisa de uma folga e que seria melhor que os seres humanos fossem extintos. Eu falei, caramba, eu estou discutindo aqui, perdendo meu precioso tempo com alguém que está dizendo que é valoroso. Quer dizer, você percebe que o ponto de vista da ética, do valor, do juízo, ele está totalmente vinculado com o ser humano. Admitamos o reino mineral, vegetal, animal e racional. Estamos então nessa escala de reinos, né? O reino animal, que agora, por conta de supõe-se os evolucionistas, uma revolução cognitiva, se encontra na qualidade de explicar o mundo, porque tem racionalidade, o que tanto foi exaltado aqui por Max Weber, se propõe a querer convencer outras pessoas de que o melhor para o planeta Terra, que é feito de rocha, pedra, água, coisas inanimadas, a não ser que este tal seja um animista, ele vem me dizer, usando a fruição de toda a razão exposta ali, de que é melhor que o homem seja extinto. E aí é óbvio que você vai responder isso como, né? Vai plantar batata, cara. Pelo amor de Deus, você quer que eu perca tempo discutindo uma besteira dessa? Bom, mas aí ele se ofendeu porque eu não posso usar de ad hominem, eu tenho que usar de argumentos para validar a minha própria existência. Do contrário, teria que ser exterminado, né? Então, hoje em dia, chegamos a esse ponto. Não basta mais discutir o formato da Terra, não basta mais dizer que agora você está criticando quem não quer se casar com mulheres, né? Ou que você está criticando essas mulheres que enfiam monumentos religiosos na bunda. Não basta mais esses absurdos. Agora você tem que provar por que raios você tem que existir. Afinal de contas, por que você tem que existir, cara? Me prova aí, senão o certo seria exterminá-lo. Chegamos a esse ponto, né? E eu espero que a coisa não seja tão enfática. Do contrário, aí sim a gente estaria ameaçado mesmo. Para vocês verem como é que estão as coisas, né? Quer dizer, a razão iluminista, tão preconizada aqui, nos levou a essa loucura. Por que será, né? Por conta de muitas confusões. Eu preciso de mais tempo filosófico para poder explicar tanta merda, mas tudo bem. Mas é isso. Tolstói está dizendo, a ciência é absurda, porque não responde à única pergunta importante para nós, o que devemos fazer, como devemos viver. E além de pressupor a validade das normas, da lógica e do método, a ciência também deve pressupor que o resultado do trabalho científico é importante no sentido de ser digno de ser conhecido. Um ponto que eu quero focar nessa parte aqui é o seguinte. Dizer, nós devemos abandonar o valor em prol do fato, isso não é uma afirmação científica. A famosa guilhotina de Helm, que vai falar a respeito de fato e valor, ela, quando se refere a esta divisão, ela o faz partindo justamente de uma prescrição, não do processo descritivo. É ou não é? Ele vai até colocar aqui, ó. Mas é evidente que, por seu turno, esse pressuposto não pode ser demonstrado como os meios da ciência. E menos ainda se pode demonstrar se o mundo, por elas, as ciências descrito, é digno de existir. É aquela questão da causa que eu já tinha falado aqui, né? Aí pulando algumas partes, apenas para exemplificar, a ciência médica não se propõe a questão se e quando a vida vale a pena ser vivida ou não. Todas as ciências naturais dão resposta a essa pergunta, o que devemos fazer se quisermos dominar tecnicamente a vida? Mas se queremos e devemos dominá-la tecnicamente, e se isso é, em última instância, tem verdadeiramente um significado, elas o deixam inteiramente suspenso, ou então o pressupõem para seus fins. Da mesma forma, as ciências históricas nos ensinam a entender os fenômenos da civilização, político, artístico, literários, sociais, nas condições de seu surgimento. Elas pressupõem que haja interesse em particular através de tal procedimento na comunidade dos homens civis, mas elas não estão em condição, veja só, de demonstrar cientificamente que as coisas são assim, e o fato de elas pressuporem não demonstra de modo nenhum que isso seja evidente, e com efeito não é em absoluto. Essencialmente, a ciência pressupõe a escolha da razão científica, e essa escolha não pode ser justificada cientificamente, né? A afirmação de que a verdade científica é um bem não é uma afirmação científica. Ele falará aqui, ó, nem pode ser, já que a ciência, embora pressupondo valores, não pode fundamentar os valores.
e não pode igualmente rejeitá-los também. Esse é o ponto, né? Que eu acho que demonstra certa sobriedade no pensamento dele. A ciência não vai fundamentar os valores, que podem desembocar no exagero provavelmente de uma falácia naturalista, mas a ciência poderá, por acaso, rejeitar os valores? Essa é a questão. Não. Bom, e aí, por fim, para terminarmos, né, falaremos agora da fé como sacrifício do intelecto, segundo o Max Weber. E ele dirá, Reale falando, então, a qual dos valores em luta devemos servir? Bem, é preciso dizer, sentencia Max Weber, que a resposta a essa pergunta cabe a um profeta ou a um redentor. Mas nesse nosso mundo desencantado, não existe o invocado, o profeta ou redentor, e os falsos profetas das cátedras os que estão aí em massa, tomando conta das universidades. Eu fiz aqui uma ampliação da ideia. Com seus sucedâneos, não bastam para cancelar o fato fundamental que o destino nos impõe de viver em época sem Deus e sem profetas. Mas isso aqui é meio esquisito. O destino nos impõe. Destino já é uma concepção metafísica, né, cara? Para quem não está em condição ou em condições de enfrentar virilmente esse destino da nossa época, Weber aconselha que volte em silêncio, sem a costumeira conversão publicitária, mas sim, pura e simplesmente aos braços das antigas igrejas, ampla e misericordiosamente abertas. Elas não dificultam seu caminho. Em todo caso, é preciso realizar, e é inevitável, o sacrifício do intelecto, de um modo ou de outro. Se ele for realmente capaz disso, diria Weber, eu não o censuraria por tal atitude. Então, para Max Weber, é um sacrifício intelectual você voltar-se a respostas de ponto de vista, vamos colocar assim, religioso. Para essa perspectiva muito racionalista, até mesmo o pensamento mágico. Embora se faça grande diferença, né, entre pensamento mágico e religioso, mas tudo bem. Em toda teologia positiva, entre aspas, o crente chega a um ponto em que é válida a máxima famosa. Vamos arriscar um latim aqui. Credo non quod sed qui absurdum. Uma coisa mais ou menos relativa a acredito porque é absurdo e tal. Para Weber, aí está o sacrifício do intelecto. Isso aqui, vamos colocar assim, tem uma pegada muito em Kierkegaard, certo? Em outros autores também. Porque isso leva o discípulo, e com certeza o Max Weber conhecia, né, o Soren Kierkegaard. E isso leva o discípulo ao profeta e o crente à igreja, e sendo assim, Weber sustenta que está claro que a tensão entre a esfera dos valores da ciência e a esfera da salvação religiosa é incurável, meus caros. Eis aí a problemática apresentada por ele e por outros autores. E eu até deixei destacado aqui, claro que isso vale também para as religiões políticas materialistas. Eu não vou ler aquela primeira parte, senão o vídeo vai ficar mais longo, acho que não é necessário, então eu vou só dar essas sínteses aqui. E para finalizar, tá? Vamos lá. O Max Weber quer compreender, então, e não resolver o problema, ele quer compreender o problema, do ponto de vista, claro, de uma investigação científica. E aí ele parte da premissa de que o objetivo da ciência é a verdade, e único é o critério de cientificidade, só um critério das várias ciências, tá? Seja natural, histórico-social, não importa. O critério é a cientificidade, é a busca da verdade, que é chegar a produzir explicações causais dos fenômenos. Esse basicamente é o critério científico da coisa. Ainda que ele admita as tendências humanas, que não podem ser, o Weber admite isso, porém ele reconhece que a ciência tem que ter esse cuidado, tá? Aí ele fala, como a regressão causal vai ao infinito, é preciso realizar sobre os fenômenos e sobre as teorias mediante as quais nós estudamos uma seleção, lembra? Em relação aos valores. A referência aos valores é um princípio de escolha, né, que serve para estabelecer o campo de pesquisa, em que sucessivamente a pesquisa procederá de modo cientificamente objetivo em vista da explicação causal dos fenômenos. A variação dos valores condiciona a variação dos pontos de vista, suscita novos problemas, descobre novos aspectos, garante, portanto, o progresso científico, é o que eu coloquei aqui, né? Há muitos olhares na pesquisa e, por isso, visões outras que podem deflagrar mais esclarecimento aos fatos. A ciência, portanto, explica, não avalia, exprime juízo de fato, não pronuncia juízo de valor. Há problema nessa narrativa aí, Max Weber. Problema epistemológico, mas consideremos isso por enquanto. Instrumento metodológico fundamental é o tipo ideal, modelo de realidade obtido
com a acentuação unilateral de um ou de algum ponto de vista, e mediante a conexão de uma quantidade de fenômenos particulares correspondentes àqueles pontos de vista em quadro conceitual unitário em si. E quando se refere à questão de uso de fato, existe a questão da avaliabilidade das ciências, que garante a liberdade da ciência em relação a qualquer narrativa, ético, política, religiosa. Admitamos as tendências humanas, não nego isso, diga Weber. Mas espera aí, vamos garantir a liberdade da ciência em relação a essas avaliações, seja ética, política ou religiosa. E aí caímos num ponto de vista aqui de desencantamento do mundo, porque o ponto de partida da humanidade é um mundo povoado pelo sagrado, pelo elemento mágico, desenvolvido por meio das profecias judaicas e continuado pelo pensamento grego. Aí ponto final, né? Aí ele fala aqui, por meio do progresso científico e também da ética calvinista que produz de modo não intencional, claro, o espírito do capitalismo, o ponto de chegada em nossa época é o desencantamento do mundo. Então você vê que uma coisa reverbera na outra, né? Fazer um trocadilho aqui com Weber, reverberou né? No desencantamento do mundo. O progresso científico e a ética calvinista. A fé de que toda coisa em linha de princípio pode ser dominada pela razão, mas essa fé não pode ser justificada cientificamente. É aquilo que Weber falou, ó, tenho fé, admitamos a fé no poder da razão. Mas essa fé aí que vocês estão admitindo não pode ser justificada cientificamente, lembremos. E aí ele diz, o destino nos impõe viver em uma época sem Deus e sem profetas, e a fé religiosa se configura apenas como sacrifício do intelecto. E que grande sacrifício, porque até hoje, né, a gente está no século XXI, e religiões no mundo só crescem. A tensão entre a esfera dos valores da ciência e da salvação religiosa é incurável, diria ele, mesmo usando termos metafísicos, porque falar destino já é, né, um conceito de certo modo aí metafísico. Enfim, não vou aqui trazer soluções para as indagações do Weber, eu preciso conhecer mais o pensamento do autor, e finalizo por aqui, senão o negócio vai ficar enorme. Até mais.